Oi, querido. Querido. Tô tão emocionado de ver a peça de novo, cara. Ai, Tão contundente sua peça. Como você conseguiu reunir tanta coisa, tantos elementos num texto, num monólogo e se desdobrar em personagens e múltiplas situações em que estamos expostos. Quanta ironia fina tem seu espetáculo. Como você é capaz de corroer coisas tão duras como a homofobia com deboche, com a ironia. Que ator que você é. E que criatividade de conseguir transpor esse monólogo para esse universo das lives, cara. Parabéns, muito, muito bacana. Eu fiquei muito emocionado, e mais emocionado ainda de saber que esse espetáculo tão bacana, tão contundente, teve origem na carta que você me mandou e que a Paula Alice ajudou você aí a transformar, materializar em cena essas angústias e essa afirmação. Parabéns, parabéns, Vinícius. Que lindo, que entrega, que coisa linda, cara. obrigado. Viu? É, Jean, muito obrigado mesmo por isso, por estar aqui, por topar esse encontro. É, eu não sei se você tem noção, mas eu acho eu quero que você tenha essa noção do quão importante você é para tanta gente, velho. Para muita gente mesmo. Assim, eu tô realmente aqui, eu não tô acreditando que isso está acontecendo. Querido. É, e eu queria dar início, eu queria ler para você a carta Sim, para que a gente começasse assim o nosso bate-papo, sim. certo? De Vinícius Bustani para Jean Willis. Caro Jean, meu nome é Vinícius, eu sou ator e arquiteto, tenho 28 anos e muito recentemente eu assumi publicamente a minha homossexualidade. Ao conversar com meu pai sobre o assunto, eu ouvi dele algo muito intrigante. Isso não existe. A princípio eu sofri um pouco, mas eu tenho sido muito paciente com meus pais durante todo esse processo. São fruto de uma sociedade ignorante que prega desinformação a esse respeito. Mas essa frase ecoou em mim. Isso não existe. Como assim, cara pálida? Eu não esperava de meu pai, engenheiro, contador de histórias, com amigos gays, uma negativa tão contundente. Não existe. Eu parei e refleti. Talvez não exista mesmo. Talvez dentro do universo de meu pai eu não existo. Eu, filho gay. Talvez o conceito de gay se encaixe apenas nos estereótipos bem quistos pela sociedade. O seu cabeleireiro, o seu alfaiate, mas seu filho não. Isso de fato não existe. Mas é preciso que exista. Eu tenho pensado em escrever um espetáculo dedicado a meus pais, mas que servirá para diversos outros pais e para diversas outras pessoas que acham que entendem alguma coisa sobre ser gay. Daí vem o meu pedido. Eu pensei em recorrer a você, dentre outras pessoas, para que pudesse me apontar caminhos, pessoas, material de pesquisa sobre tudo que diz respeito ao assunto. A internet nos oferece um mundo de possibilidades, bem como um mundo de distrações. De todo modo, grato pelo contato, um forte abraço, enviado em meados de março de 2016 e agora acontecendo aqui esse encontro. Querido, tão lindo assim, e você lendo essa carta, e a data que você escreveu. 2016 foi um momento do início dessa ruptura democrática dolorosa que tem produzido tantos males para nós, né? E eu estava pensando, assistindo a sua peça, eu me lembrei de uma atividade que eu fiz na Flip, na Feira Literária de Paraty, a convite da Alfaguara, e publicou o livro de um escritor francês chamado Edouard Louis, e eles pediram para eu discutir o livro, né? E eu entendi porque eles pediram para discutir o livro. A história que o Edouard Louis conta é a história dele. Ele dedica o livro a Didier Eribon, que é um antropólogo que escreveu um livro chamado Regresso a Haim. A história que Edouard Louis conta é a história dele, é a história de Didier Eribon, é a minha história, e a história que você conta na sua peça é também a minha história e a nossa história e a história de todos nós, né? E então nós contamos sempre uma mesma e ainda assim uma outra história. E nós temos que nos perguntar por quê, né? O que é que faz com que um rapaz no sul da França, como Edouard Louis, que tem 20 e poucos anos hoje, 28 eu acho, você que tem
20, também 22, por aí? Qual a sua idade? Eu? Não, eu tô com 33 agora. Tá, mas é um menino mesmo assim. E eu, que tenho 46, e o DJ Eribon, que é mais velho do que eu, como é que é possível a gente contar a mesma história? Como é possível o João Silvério Trevisan, no último romance dele, Pai Pai, ele falar tão dolorosamente de mim, sabe? Como é possível isso? E lá nessa fala, na Flip, eu disse que a única explicação possível para isso é que existe um elemento que é uma constante e que atravessa a história da humanidade. E esse elemento constante é a homofobia. A homofobia marca as nossas relações e faz com que nós repitamos histórias dolorosas. E alguns de nós não sobrevivemos, lamentavelmente. É, você cita na sua peça, você não dá nome, mas você, quando você brinca com o programa de Silvio Santos e você ironiza a ideia de opção, de que a homossexualidade é uma opção e, portanto, ninguém vai fazer uma opção para uma vida tão dolorosa, eu me lembrei de Alex, que é um menino da Paraíba, de João Pessoa, que foi morar no Rio de Janeiro com o pai, porque a mãe tinha um outro filho, estava tendo problemas com o conselho tutelar, e ela decidiu levar essa criança de 8 anos para morar com o pai. E essa criança viajou sozinha para o Rio de Janeiro, sozinha. Eu imaginei a cabecinha dela encostada na janela, vendo a paisagem do ônibus passar, imaginando que ela pensava um futuro, ela pensava em ir para o Rio de Janeiro, talvez as imagens que ela tinha do Rio de Janeiro eram imagens das telenovelas. Ela tinha uma esperança sobre o pai dela. E ela foi para o Rio de Janeiro encontrar a morte na mão do próprio pai, que espancou ele, Alex, espancou até dilacerar o fígado dele. Né? Uma criança de 8 anos, e fez isso porque ele gostava de lavar louça, né? E dançar a dança do ventre. Aqui nos Estados Unidos tem o caso do Gabriel Fernandes, que foi torturado pela própria mãe e pelo padrasto. Torturado. Quando a polícia encontrou ele, ele estava com as costelas quebradas, queimado. Ele foi trancado durante muito tempo no armário e no estômago dele tinha areia de gato, com fezes que ela obrigou ele a comer. E quando a polícia encontrou ele naquele estado, ela disse para os policiais, ele desmaiado: quando ele acordar, saiba que ele é um mentiroso e que ele é um viado, que ele é um gay. E todo esse horror aconteceu por isso. E são muitos de nós que ficamos no caminho, Vinícius. Eu e você sobrevivemos, Eduardo Luiz sobreviveu, Didier Eribon sobreviveu, João Silvério Trevisan sobreviveu. Mas muitos de nós, muitas mulheres lésbicas foram mortas, foram assassinadas, estupradas. Muitas mulheres trans estão embaixo da terra hoje, em valas comuns sem identificação, nem sequer uma identificação com o nome que ela gostaria de ter em vida. Ou seja, hoje é um dia muito especial para a gente celebrar o orgulho, mas também é um dia muito especial para a gente ter memória, para a gente lembrar daqueles que não conseguiram, sabe? É muito doloroso para todos nós, mas é um dia importante para a gente ter esse orgulho e lutar contra todas essas forças que impediam, ou tentaram impedir que a gente chegasse aqui, que a gente constituísse um movimento poderoso político que se reflete em diferentes áreas. Na minha área, na área dos estudos acadêmicos, na área da política, na sua área, a área das artes. A gente vem fazendo conquistas e a gente tem que celebrar essas conquistas. Eu vi mais cedo a Nanda Costa, uma atriz incrível, a Bruna Linsmeyer, duas atrizes maravilhosas da nova geração, lindas, celebrando o orgulho de serem lésbicas e usando o sapatão, que até muito tempo foi um xingamento, né? E elas usando, belíssimas, e falando disso. Eu vi minha amiga Zélia Dunca, que por uma questão geracional, durante algum tempo, não falou de si, agora falando abertamente, né? Isso tudo é fruto de uma luta que é nossa, uma luta de todos nós. Todos contribuímos, os que nos tornamos visíveis, os que aparecemos, os que não aparecemos. Essa é uma luta de todos nós. E eu reforçar, né, que
é muito doido, assim, um dos livros que me motivou, que foi base dessa construção, foi o Memórias de Confissões de uma Máscara, que dizem que é um livro autobiográfico, que é de Yuko Mishima, que ele escreveu no Japão na década de 40. E é como se ele estivesse descrevendo a minha vida, a sua vida, assim, isso é muito doido, em todo lugar do mundo, da história, né? O James Baldwin, quando escreve também, parece que está escrevendo que fui eu que escrevi. E ele é um Exato. americano, ou seja, como eu disse para você, é sempre uma mesma história e ainda assim uma outra história, né? Sim, com certeza. E é por isso que eu queria muito celebrar você, velho, porque eu li recentemente seu livro e eu fui na minha adolescência, de quando eu assistia você no Big Brother. Não é pedir desculpa, né? Mas é de como eu tinha um. Eu lhe admirava, mas ainda era um momento muito confuso. Eu não tinha coragem de dizer que eu torcia por você, por exemplo. Porque eu tinha medo de que qualquer coisa que eu fizesse fosse associada. Era muito medo. E assim, mas tinha uma admiração já desde aquele momento. Assim, era muito importante ter você ali, dizendo aquelas coisas, porque assim, e é por isso que eu quero fazer essa peça, e é por isso que eu quero continuar fazendo, porque se eu conseguir encontrar uma criança, um pai, e facilitar a vida de alguém, de alguma forma, isso assim já vai ter sido o suficiente, né? Porque a gente vem de uma história de muita dor. Eu queria... Vixe, o que é isso? Ai, gente, hoje os equipamentos estão muito loucos. Tudo bem, não tem problema. É, Live. eu queria lhe pedir para... Eu não sei se... Não é reviver, mas eu queria que você contasse para quem está nos assistindo, né? Como é que foi para você ser um menino afeminado lá pela década de 70, 80, na Baixa da Candeia, em Alagoinhas, no interior lá da Bahia. Meu marido é de Alagoinhas. Ah, que bacana. Pois é. Diego, foi muito difícil, né? Porque eu escrevo isso de maneira mais detalhada em O Que Será, que é meu último livro. Sim. Eu conto, na verdade, a minha história, misturando a minha história com a história do Brasil, mostrando como a história do Brasil marcou a minha história e como, a partir de um certo momento, a minha história passou a marcar a história do Brasil. Não foi porque a homofobia, quando combinado com a pobreza, ela é muito pior, né? Assim, as crianças pobres são muito vulneráveis, de uma maneira em geral. As crianças pobres pretas são muito vulneráveis. A gente viu o caso do Gabriel, que foi colocado num elevador e a mulher apertou o botão 9 e mandou essa criança para o nono andar e essa criança morreu. Imagine, as crianças pretas, pobres, elas não têm direito à infância, as pessoas acham que ela não tem vida, né? Se isso é combinado com a questão da homossexualidade, é mais doloroso ainda. Então, foi muito difícil, mas eu tive coisas boas, assim. A igreja foi muito importante para mim, porque a igreja era um refúgio para todos nós. Meninos afeminados, meninos que gostávamos de estudar, a igreja era um refúgio e era uma maneira também de silenciar e apagar nossa homossexualidade, nossa identidade. Então, uma maneira da gente se proteger, ou de nossos próprios pais nos protegerem, era dizer, não, quando alguém chamava o filho de viado, ele dizia, não, ele não é viado, não, ele é educado, ele está na igreja. Então, a igreja serviu como esse espaço de acolhimento e também de politização, porque também eu fui para uma igreja mais à esquerda, orientada pela teologia da libertação, e que tinha uma consciência das injustiças e que organizava os trabalhadores, os estudantes, os camponeses contra essas injustiças. Então, para mim, foi muito importante esse momento. Assim, os meus irmãos sempre foram acolhedores, a minha família nuclear sempre foi muito acolhedora, embora minha mãe tenha, como toda mãe, no primeiro momento, tenha passado por um estado de negação, né? Com todos os preconceitos que elas são educadas, por todos, né, os medos que elas têm, elas reagem nesse primeiro momento, como seu pai reagiu, dizendo isso não existe. Minha mãe simplesmente achou que eu iria ter um destino imperfeito ao ser gay, né? Quando eu contei para ela. Mas ela entendeu que não era assim, que eu não ia mudar, que o filho que ela admirava e ela gostava tanto, que era tão estudioso, não ia mudar. Então, a minha família foi muito importante nesse sentido e eu tive referências positivas. E aí eu acho bacana você falar
de como você quer levar a sua peça, Criança Ferida, ou de como me contaram que eu era gay, que é o título da sua peça, de como você quer levá-la a muito mais gente. É importante que você leve a muito mais gente, como foi importante eu ter ido para o Big Brother, como foi importante antes de mim eu ter visto as entrevistas do Renato Russo e do Cazuza, e mesmo do Caetano Veloso, que não é um homem gay, mas sempre foi um homem aliado, sempre foi um homem, um S de simpatizante, portanto, um homem livre, com um novo modelo de masculinidade. Como foi importante ler os poemas da Safo, de Lesbo, ter descoberto que ela existiu, sabe? Então, eu encontrei na minha adolescência duas pessoas que foram muito importantes, dois caras eu encontrei na igreja aqui. Era um professor de literatura, Chico Dantas, e Marcelo Rodrigues, que era um ator de teatro, um ator amador de teatro, e que foram duas pessoas de referência na minha vida, porque eles eram bastante inteligentes, eles eram bem-humorados, eles tinham amor pela vida, eles tinham uma ironia, essa ironia fina que o humor bicha nos traz. Eles tinham um repertório cultural muito grande e, sobretudo, eles gostavam deles mesmos, sabe? Eles se amavam. E eles me deram o primeiro repertório anti-homofóbico que eu tive na minha vida. E, a partir... Eles quebraram grilhões, e quando eles quebraram os meus grilhões e eu estive livre, eu me coloquei na tarefa de seguir quebrando grilhões de outras pessoas, né? Então, foi muito importante para mim o encontro com eles dois e depois com outras tantas pessoas que ao longo da minha formação como ativista eu fui conhecendo. Luiz Motti, quando eu cheguei a Salvador, conheci o GGB, Luiz Motti e todos os, e não só eles dois, Motti e Marcelo Cerqueira, mas as travestis todas que eram do GGB, entre elas a Keila Simpson, que já era uma ativista naquela época. Enfim, depois, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu conheci o Cláudio Nascimento e todo o pessoal do Grupo Arco-Íris. As pessoas que fazem a Parada do Orgulho de São Paulo, os ativistas mais conhecidos, as drag queens, cara, Silvete Montilla, todos esses artistas da noite. Na Bahia, você sabe, na nossa Bahia, eu rendo muitas homenagens a Bagagem Spielberg, a Esfatia, Valerie O'Hara, todas, a Valerie Rainha O'Hara. Lulu. Todas. Rainha Lulu e O'Hara são mais depois, né? Mas Bagagem foi muito importante, porque quando eu comecei a frequentar boate gay e descobri que existia um mundo em que a gente podia ser a gente sem sentir vergonha, né? E a primeira boate que eu fiz foi a Esquis, que eu fui, foi a Esquis. Ficava na Carlos Gomes, de frente ao Museu de Santa Teresa, né? A entrada do Museu de Santa Teresa. Era a Bagagem que apresentava, sabe? Era uma mulher negra, um ator transformista negro que virava uma mulher negra. A Bagagem era uma mulher negra incrível, irônica, inteligente, com humor rápido. Aquilo para mim me descortinou o mundo, sabe? Me jogou luz. Muito, sabe? Os artistas da noite LGBT são incríveis. No Rio de Janeiro, quando eu já estava no Rio estabelecido, já era famoso, conhecido, eu conheci o pessoal do Buraco da Lacraia, da Turma OK. Fazem uma militância, um ativismo, sem muitas vezes dar o nome de militância, né? E por isso, na minha atuação como ativista, na minha atuação como deputado, na minha atuação como intelectual, eu sempre busco reverenciar todas essas pessoas, porque há um ativismo acadêmico, a gente vai lá ler os nossos autores, as pessoas, Judith Butler, lemos Fanon, lemos, né, a Hannah Arendt, lemos todos esse, mas há pessoas que não leram nada disso, que são ativistas. A Ivana Mendes chama de corpos parlamentares, né? São os corpos que falam. Muito bacana, assim, e conheci pessoas incríveis que não são também, não são LGBTs, mas são aliadas tão poderosas como Débora Diniz, como Márcia Tiburi, enfim, sabe, Vinícius, a gente tem que render homenagens a essas pessoas todas, porque nós somos feitos delas e nós fazemos outras pessoas. Então, eu fico feliz de você ter feito essa peça, de você querer levá-la, e você vai levar, porque a gente vai sobreviver à Covid. Mesmo no novo normal, o teatro vai encontrar seus meios de se expressar em lugares presenciais e analógicos, mas também você vai continuar utilizando as redes sociais e nós vamos levar essa mensagem a outras pessoas para nos libertarmos, né? Para que as vidas desapareçam de nós. Sim. Eu li seu livro bem recentemente, O Que Será? E tem uma história nele que eu acho bem simbólica, né? De como a gente
a homofobia ela chega antes da nossa da própria noção da nossa sexualidade, né? A gente é arrancado do armário sem nem saber direito o que é armário, se tem armário. A gente está apenas aprendendo e vivendo. Eu digo assim, sabe, Vinícius, não existe armário para uma criança, né? Uma, Sim, uma criança, na sua relação lúdica de descoberta com o mundo, de descoberta da linguagem, uma criança é uma criança, né? Agora, essa heteronormatividade, essas instituições todas que servem para tratar a heterossexualidade como algo natural, como um destino, ela sim vai construindo em torno de nós um armário. A criança sim, não tem um armário, ela vai construir um armário na medida em que ela imprime uma violência contra nós, né? Eu lembro até hoje, você lembra também, da primeira vez que a gente sofreu essa violência, né? Eu era uma criança de 6 anos, cara. 6 anos. Como é que você chega para uma criança de 6 anos e profere um insulto, né? Que tipo de pessoa é você que não se vê obrigada a proteger a vida de uma criança? Então, eles vão construindo um armário em torno de nós e nós somos obrigados, uma parte da nossa vida, a conviver nesse armário achando que nós somos únicos, que nós somos sozinhos, que sim. nós estamos errados, de que nós somos sujos, de que nós não temos amor. E essa solidão que o armário traz, que eles constroem, um dia se rompe porque um belo dia a gente encontra com alguém igual a nós na escola. Na escola, principalmente, a gente encontra com aquele colega que é igual a nós. E alguns de nós temos vergonha daquele colega e se afasta dele para não sofrer mais. Mas outros temos coragem. Eu sempre tive coragem. Eu sempre estive do lado dos meus colegas que eram iguais a mim. E eu sou amigo de um deles até hoje. Foi meu amigo de infância e é meu amigo até hoje, Genivaldo. É meu grande amigo da vida toda, ainda somos amigos, nos falamos toda semana. E é isso, nós nos juntamos muito cedo ali, duas crianças se protegendo uma a outra, porque vimos que éramos iguais. E junto de nós tinham as meninas que gostavam de nós, porque sempre na escola tem também aquelas meninas que nos acolhem. Então, o feminismo eram meninas feministas que nem sabiam que eram feministas, mas o feminismo já acontecia ali. Essas meninas que eram chamadas de putas, que eram chamadas de galinhas da escola, mas que eram meninas corajosas, que nos acolhiam, que nos abraçavam, que na hora do recreio permitia que a gente ficasse com elas, que muitas vezes nos defendia contra o bullying. Eu sou muito grato a essas meninas também, e elas também me ensinaram a ser corajoso, sabe? Sim. A, a tomar coragem e ficar do lado dos fracos ali naquele momento. Enfim. Aconteceu uma oportunidade de me perguntarem, né? Falaram assim, ah, mas por que agora está tudo mudando? Por que você tem necessidade de afirmar tanto que você é gay? Por que não é não sei o quê? Falei, gente, deixa eu contar uma coisa, assim, me chamou a atenção nessa sua fala. A partir do momento em que eu disse eu sou gay, eu descobri que eu podia ser qualquer coisa. A gente vive assim, tipo, não importa se eu sou gay, se eu fico com uma mulher, se eu fico. Porque, assim, a grande prisão é a heteronormatividade, né? A gente está preso ali e quando a gente faz, é um foda-se, assim, a gente realmente. É uma liberdade, cara. Quando você diz assim pra você, eu sou gay, e quando você diz assim, não só eu sou gay, com vergonha, mas você fala, eu sou gay. Eu sou gay, eu sou gay. Você tira um peso das costas, sabe? E mesmo que no primeiro momento as famílias não entendam, e muitos, nós sabemos que muitos de nós fomos expulsos de casa, que muitos de nós até hoje não falam com seus pais, recusam a receber seus filhos, ainda que muitos de nós carregamos essa ferida, essa ruptura. Eu tenho certeza que todas as pessoas que afirmaram para si mesmas e afirmaram para as outras são mais leves hoje. A vida é muito melhor fora do armário. A vida é Sim, melhor com a brisa soprando, a vida é melhor com o sol lá fora, sabe? Então, o orgulho, ele é essa passagem da vergonha para o orgulho. Ele é a passagem do armário para fora. Ele é um reencontro consigo mesmo, né? Como no conto de Andersen, eu acho que é do Andersen, o conto do patinho feio, que na verdade é uma alegoria sobre essa diferença. Ele, na verdade, ele era um cisne e todo mundo dizia que era um patinho feio e queria impor a ele as regras de ser pato, quando na verdade ele era um cisne. E ele sofreu a infância dele toda achando que era um pato feio, até que depois ele viu, encontrou os iguais e ele viu que não, ele era um belo cisne.
é isso, assumir-se, seja a sua orientação sexual, seja a sua identidade de gênero, é você descobrir quem você é. E, portanto, se alguém chamava você de pato feio, você vai dizer, era o que você achava. Eu sou um cisne lindo, na verdade, sabe? Eu sou um cisne, eu sou diferente, eu sou um É um cisne. processo tão maravilhoso, assim, porque de fato a gente ganha uma coragem, né? É uma coisa. Porque é uma sensação de que, para mim, assim, foi bem mais tardio. Eu não tive um geni na minha vida. Realmente eu era muito solitário. E teve um momento para mim que foi assim, o que que eu estou fazendo com minha vida, sabe? Então, assim, quando dá essa virada, é uma sensação tão boa, é uma coragem que a gente tem de enfrentar o mundo, sabendo de tudo que a gente vai enfrentar, mas a gente está pleno, né? A E gente está feliz, tá preenchido. quando eu beijei um homem pela primeira vez e não senti culpa de beijá-lo, sabe? E antes disso, quando eu vi dois homens se beijando numa boate, sem que as pessoas em volta olhassem, sem que houvesse censura, aquilo foi libertador para mim. Outro dia eu entrei por acaso na live do Lindsay Paulino, que é um ator maravilhoso, comediante e ator. Sim. E o Lindsay vestido com a personagem dele, Xuxeta, e ele estava fazendo uma brincadeira que era um controle da sua carteira de gay. E aí eu lembrei que eu vi um vídeo dele, ele e outros amigos cantando, ai, que delícia ser viado. E eu fiquei tão feliz porque eu falei, meu Deus, a nossa luta, Deus está dando certo. A minha luta, a luta dos que vieram antes de mim, a luta das pessoas, das 300 pessoas que foram para a primeira parada do orgulho LGBT de São Paulo com máscaras, sabe? Ameaçadas pela polícia. A luta das travestis e dos homens gays que se levantaram em 69 com pedras e atiraram pedras contra a polícia de Nova York. A luta dos uranistas, um conjunto de intelectuais que decidiram buscar o passado clássico, né? A antiguidade clássica grega, para mostrar que na antiguidade clássica a homossexualidade foi socialmente aceita, né? O trabalho de todos os antropólogos, o trabalho dos artistas, assim, aí eu pensei e vi aqueles meninos lindos cantando aqui delícia de viado, eu falei, que boa, a gente está conseguindo, né? Eu fico pensando que deve ser a mesma coisa que as minhas amigas feministas pensam quando veem essa nova geração de mulheres afirmando meu corpo, minhas regras, e dizendo eu vou usar short curto e vou usar um top, e isso é por mim, não é por você, não é para você meter a mão. Ou ver as pessoas pretas hoje, de pele preta, afirmando mais uma vez mais ao longo da história, Black is beautiful, sabe? E soltando os seus cabelos crespos. A gente está vencendo, sabe, Vinícius? Tem backlash, tem uma revanche violenta da extrema-direita, tem lixos como o Bolsonaro e o governo dele todo, tem lixos como o Donald Trump e o governo deles todos, mas nós estamos vencendo. Nós estamos transformando o mundo num lugar melhor, num mundo mais inclusivo, meu amigo. A gente está fazendo isso sim. Com certeza. Deixa eu Olha, lhe pedir uma eu não coisa, ó. eu Deixa eu muito ver aqui. Eita, continuar ficar até o final da live. Me perdoe, mas só de falar com você e de ter você comigo agora e te dar esse abraço virtual e ter assistido a sua peça tão emocionante e saber que você está bem e com vontade de continuar. Eu já estou tão feliz, meu querido. Tão feliz. também. Obrigado por esse encontro. Eu te vi outro dia na live de Tereza Cristina, eu fiquei tão feliz, você dizendo que nesse momento você voltou a sorrir. Voltei. E eu fico muito feliz porque assim, foi muito injusto o que fizeram, o que fazem com você, né? E é bom saber que você está feliz, está voltando a sorrir, porque é o mais importante, né? Então, que bom que isso está acontecendo. Eles não podem tirar, É, Vinícius, eles não podem tirar da gente. Eles me tiraram muita coisa. Eles me expulsaram do país. Me tiraram muita coisa mesmo. E por um primeiro momento eu achei que eu podia estar derrotado. Mas eu entendi que não, que a força está em mim. Não é cargo, não é cargo eletivo. sim, A força está em mim. E eu decidi que eu iria sorrir de novo, que eu iria estar em pé de novo para enfrentá-los de novo desde aqui. O que eles fizeram comigo é injusto, é cruel, mas eles não triunfaram, eles não me executaram como executaram Marielle Franco. E eles executaram Marielle, eles tiraram Marielle de nós, mas Marielle sobreviveu de uma outra maneira.
como um símbolo poderoso de justiça, de equidade de gênero, de direito do povo preto, da comunidade LGBT. Marielle vive, e vive mais que nunca, mesmo que eles tenham acabado com o corpo dela. Da mesma maneira que Lula vive, mesmo que eles tenham prendido Lula por um ano. Eles prenderam Lula. Lula está aí. Eles me tiraram muita coisa, mas eles não me tiraram a possibilidade de ser feliz, meu amigo. Eu sei, e a gente vai continuar, porque não vai ser a primeira vez que eles vão me atacar. E o ataque a mim não é um ataque só a mim. É um ataque a você. É um Todos ataque nós. a todos nós, exatamente. A difamação contra mim é uma difamação contra todos nós. E é bom que a gente fique atento a isso, e por isso que nós temos que ir cada vez mais nos unir. Viu? Muito obrigado mesmo. Desculpe, eu estou por demais emocionado. Eu queria lhe dar um abraço virtual. Obrigado, meu lindo. E, ó, um beijo da Paula Alices. Ela é uma pessoa muito especial, muito querida. Bote sua testa aqui que eu vou dar um beijo na sua testa. Assim. Deixa eu dar um beijo na sua testa agora. Beijo. Beijo, meu lindo. Tchau. Bem, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa sorte, viu? Na carreira e na peça. Valeu. E agora faz o quê? Chora, né, gente? Gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Eu estava batendo papo com o Jean e eu queria aproveitar para divulgar. A gente estava conversando sobre o espetáculo que eu acabei de fazer. A gente está fazendo uma temporada do espetáculo Criança Ferida ou de Como Me Disseram Que Eu Era Gay. Como o Jean falou, é a minha história, mas é a história dele, é a história de muitos de nós. Então, o espetáculo está disponível no YouTube. Ele vai ficar aberto até amanhã, às 23h59. Então, apareçam, assistam o espetáculo, né? E obrigado por estarem presentes. Hoje é dia da gente celebrar, sim, o orgulho. Hoje é dia da gente celebrar Jean, porque ele é uma figura importantíssima para tantos de nós, para a minha geração e para outras que virão. Ele é farol. Assim como ele teve os dele, ele é farol para a gente. Então, é dia de celebrar esse cara. E é isso. Eu vou me despedir aqui de vocês. Um beijo em todos. Apareçam lá no canal da Criança Ferida, lá no YouTube. O nosso link está na bio. E obrigado. Boa noite, gente.